Boa noite, bom dia, boa tarde, minha gente querida, muito bem-vindos a todos. Muita paz em cada coração. Vamos começar com o livro 12 Passos rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz. Nunca pense que qualquer esforço correto pode ser infrutífero. Todos os esforços adequados produzem bons frutos, quer o resultado seja percebido ou não. Concentre-se apenas em pensar, viver e agir pela paz. Inspire os outros a viverem da mesma forma e deixe os resultados na mão de Deus. É isso que almejamos, né? Pensar, viver e agir pela paz. E aqui estamos no nosso momento de orar pela paz. E assim, estudando as obras espíritas, vamos aprendendo como chegar lá. A paz. No Livro dos Espíritos, falando sobre as ocupações e missões dos espíritos, a pergunta é assim: os espíritos prestam atenção em nossos trabalhos de arte? Se interessam por eles? Eles prestam atenção quando prova a elevação dos espíritos e seus progressos. Que aí vai estar fazendo um movimento de pureza da alma, né? Então, tudo que é para o bem é levado em consideração pela espiritualidade. No livro A Gênese, a gente está no capítulo Os Milagres do Evangelho, falando sobre curas, e hoje a passagem de cura está em Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Os 10 leprosos. Um dia, indo Jesus para Jerusalém, ele passava pelos confins da Samaria e da Galileia. E estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro. E, conservando-se afastados, clamaram em altas vozes: Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. Dando com eles, Jesus lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, a lhe render graças. Ele era samaritano. Então disse Jesus: Não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse a ele: Levanta-te, vai, tua fé te salvou. Os samaritanos eram cismáticos. Isso quer dizer que eles se separaram do corpo da comunhão de uma religião. Mais ou menos como os protestantes em relação aos católicos, e os judeus os tinham em desprezo como heréticos. Curando indistintamente judeus e samaritanos, Jesus dava ao mesmo tempo uma lição e um exemplo de tolerância,
fazendo ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus mostrava que havia nele maior soma da verdadeira fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos. Acrescentando, tua fé te salvou, fez ver que Deus considera o que há no âmago do coração e não a forma exterior da adoração. Entretanto, também os outros tinham sido curados. Fora mister que tal se verificasse para que ele pudesse dar a lição que tinha em vista e tornar-lhes evidente a ingratidão. Quem sabe, porém, o que daí lhes haja resultado, quem sabe se eles terão se beneficiado da graça que lhes foi concedida. Dizendo ao samaritano, tua fé te salvou, Jesus dá a entender que o mesmo não aconteceu aos outros. Muito interessante essa passagem, né? É bem um exemplo da gratidão e da salvação mesmo, da salvação no sentido da pessoa ter recebido essa graça e se transformado. Mudou a sua atitude em relação à vida, né? Então isso é que é a salvação, é a gente deixar os nossos defeitos, as nossas ignorâncias e partir para um tempo mais coerente com o bem, com a nossa crença em Deus, com a nossa fé. Então, vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Casimiro Cunha, do livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier, Divina Bênção. Se és constrangido a sofrer a alheia agressividade, oferece à ignorância a bênção da caridade.